Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, através do estudo do programa Jesus e o Espiritismo. É apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Sou escritor e palestrante espírita. É uma alegria imensa poder apresentar este programa veiculado à TV Mundo Maior, em Guarulhos, e também à TV A Caminho da Luz, na cidade de Itapira. Que possamos, no dia de hoje, será o início, a primeira parte do capítulo 13º do livro Roteiro. Para quem está me acompanhando pela primeira vez, cada capítulo eu divido em duas partes. Como o programa ele tem um tempo curto, para que possamos ver com calma o pensamento de Emmanuel através das mãos de Chico Xavier. Você está vendo aí na sua telinha as minhas redes sociais, e quem está me acompanhando no YouTube da TV A Caminho da Luz, na descrição também tem os links das minhas redes sociais e também da TV A Caminho da Luz. Nos siga, escreva para nós, mande sua pergunta, mande sua dúvida, mande sua sugestão, interaja comigo, que é muito importante. Hoje vamos começar o capítulo 13º, como há pouco mencionei, a mensagem cristã. O livro Roteiro parece que são mensagens esparsas, mas quando olhamos com cautela, quando estudamos capítulo por capítulo, nós percebemos que realmente o livro ele é um roteiro. Emmanuel, no plano espiritual, elaborou junto com outros benfeitores maiores mensagens capituladas na sua ordem cronológica, nem sempre conhecida por nós, os encarnados, devido aos livros de história que nós seguimos. Então precisamos ver que a história que Emmanuel nos traz são as histórias que ele tem acesso no plano maior. Começa o Espírito Amigo nos dizendo: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, as pessoas chegavam até Pedro Leopoldo ou Uberaba e perguntavam ao célebre médium mineiro: Chico, qual a boa notícia? Qual a novidade? Quais são as últimas informações? O nosso querido Chico sempre dizia: a boa nova de Jesus. Evangelho significa a boa nova, a boa notícia, a mensagem de última hora. A mensagem de Jesus, apesar da sua forma alegórica, carregada de simbologias pela língua que fora falada e escrita 2000 anos atrás, o hebraico, o aramaico, línguas que os estudiosos dizem ser muito precárias. Eu digo os estudiosos porque eu não tenho subsídio para fazer uma análise linguística nem cultural de uma língua, mas os historiadores, os pesquisadores da vida do Cristo, ou mesmo que estudam a região em que Jesus esteve há 2000 anos atrás, dizem que estas línguas são muito precárias, cheias de simbologias, formas figuradas. Para vermos o Novo Testamento, nós precisamos desapegar das palavras e nos apegar às ideias. Nos apegar ao fundo que Jesus, naquele momento, ele nos deixou. Por isso que no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz questão de fazer um breve resumo do que é como se fosse um dicionário mesmo. Quem eram os fariseus, os saduceus? E assim ele vai colocando: olha, os fariseus eram tais pessoas, os saduceus eram tais pessoas,
os coletores de impostos, tais pessoas. Então, Allan Kardec foi colocando, rememorando a época do Cristo, para que quando nós víssemos uma passagem que remetesse a este ou aquele, nós pudéssemos ter o mínimo de compreensão para mergulharmos historicamente, culturalmente, naquela simbologia que Jesus está fazendo alusão. Mas lembrando que os ensinos de Jesus vieram para o povo. Eram ensinos que pegavam exemplos da natureza, exemplos do dia a dia, exemplos que fossem palpáveis ao entendimento daquela coletividade. Então, quando Emmanuel nos fala que a mensagem era para todos, ele não está diminuindo, ele está mostrando que, quando eu folheio o Novo Testamento, tanto o culto quanto o iletrado, aquele que não teve acesso à cultura, também vai compreender uma frase, um pensamento. Então é muito bonito Emmanuel dizendo que a mensagem de Jesus não ficou circunscrita ao grupo A, B ou C. É uma mensagem universalista, tanto é que passaram-se 2000 anos, tirando esta forma figurada histórica que Jesus precisou utilizar pela região em que estava, nós vemos que são palavras que serviram naquela época, serviram hoje, servem hoje e servirão no futuro. Continua Emmanuel, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura, a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Jesus, ele tem um grande diferencial dos outros grandes personagens que passaram em nossos meios. Em relação aos filósofos, pensadores, cientistas, os iniciados nas mais variadas religiões e culturas do passado. Primeiro que Jesus era um Cristo. Isso é um cargo que Jesus ocupava e ocupa, atingindo este cargo pelos seus méritos. Os outros são espíritos muito adiantados, de uma evolução imensa, mas que ainda não chegaram na condição de um Cristo. Ser um Cristo não é simplesmente ter chegado a uma condição de perfeição. Conta-nos Allan Kardec, através de dois espíritos, São Luís e Lacordaire, na Revista Espírita de 1868, ele nos conta que para chegarmos à condição de um Cristo, a nossa evolução tem que ter sido em linha reta. O que isso significa? Que para se chegar na condição de Jesus, eu não posso ter conhecido as vicissitudes, as dificuldades, ter enveredado pelos vícios. A sua evolução foi em linha reta. É o primeiro ponto extraordinário. E o segundo é quando ele nos fala que quando chega-se na condição de um Cristo e por qualquer motivo ele tem a necessidade de assumir um corpo físico, a sua chance de falhar é nula. Ele estava consciente de todo o seu papel. Então, quando fala Jesus foi tentado no deserto, ele não cederia. Jesus, ele foi questionado, ele sabia as perguntas que estavam. Nós não estamos falando de um homem comum, de um homem vulgar, ou de um outro missionário que passou pela Terra. Quando o planeta Terra, ele surgiu, Jesus já era um espírito purificado. Quando a Terra surgiu, Jesus já era um espírito candidato a ser um Cristo planetário. Imagina, Jesus é mais antigo que o planeta Terra. Evoluiu em outros mundos. E quando a Terra foi convidada a surgir, aí veio o convite a Jesus. Por que cada planeta tem a sua constituição, a sua matéria?
porque tem muita influência do seu governador espiritual. A terra também tem a parte de Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, e do nosso governador espiritual. Então Jesus, ele foi diferente. Jesus, ele é diferente. Nós precisamos respeitar todos os que antecederam e todos os que vieram posterior a Jesus. Mas nenhum deles estavam no quilate de Jesus. Tinham o domínio de Jesus. Curava como Jesus curou. Exemplificou como ele exemplificou. Viveu como ele viveu. Então é muito importante nós relacionarmos Jesus a esta condição. Eu gosto muito de fazer este preâmbulo para nós vermos quem foi Jesus, o que ele representou e o que ele representa frente ao nosso sistema solar. Continua Emmanuel. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Jesus, ele não propõe que eu seja diferente de um dia para o outro. Se a religião A, B ou C, se o chefe religioso A, B ou C, em nome de Jesus, em nome de Deus, proclama que temos que mudar radicalmente, isso é uma coisa do homem ou da religião, não de Jesus. Não dos ensinos de Jesus. Jesus estava com pessoas simples do seu lado. Pedro, teimoso, turrão, difícil, limitado, mas Jesus não deixou de amar Pedro. Jesus tinha do seu lado Judas, que em determinado momento visou mais o lucro pelo que Jesus representava do que mesmo a Boa Nova. Jesus não deixou de lavar os pés de Judas na última ceia. Então, Jesus ele não procurou mudar ninguém. Ele procurou levar a informação e dizer assim: Pedro, a mensagem é esta, agora está em tuas mãos. É o convite para agora, passados 2000 anos. André, a Boa Nova é isso, isso, isso e aquilo. O meu reino propõe isto, isto, isto e aquilo. Agora cabe que eu analise a proposta, analise o que me chega e procure ver conforme o que eu dou conta de fazer, conforme a minha espiritualidade, conforme a minha noção de certo e de errado, e escolhendo os melhores caminhos. Então Jesus ele não força, Jesus instrui, Jesus não obriga, Jesus propõe. Há uma diferença radical nesta novidade que Emmanuel nos traz através deste livro. Não terminaremos ainda temos mais um bloco, então eu convido a todos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro Roteiro. Hoje vendo a primeira parte do capítulo 13º, a mensagem cristã. Eu aproveito para deixar tanto aqui no CGzinho da sua tela como na descrição do YouTube as minhas redes sociais. Me siga no Instagram, na fanpage, inscreva para mim, mande a sua mensagem. Será uma alegria muito grande ter você também nas minhas páginas sociais. Continua Emmanuel, dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia.
O que fez Jesus ser popular na sua época e marcar a história em antes e depois do seu advento não foram apenas a sua mediunidade extraordinária, as suas curas, os seus fenômenos de que era portador. Mas Jesus ele também tinha a peculiaridade de falar para aqueles corações que estavam lhe acompanhando. Na grande maioria, corações sofridos, humilhados, torturados, corações que passaram por muitas turbulências naquela existência, seja subjugado pelo Império Romano, seja as altas taxas que tinham que pagar de impostos, o sofrimento mesmo, a taxa de mortalidade naquela época era imensa, a vida não passava dos 50 anos, perdia-se muitos filhos em tenra idade pela saúde precária. Então nós percebemos que a dor naquela altura era bem acentuada e muitos corações viviam amargurados, sofridos, com muitas dificuldades. Não haviam leis como há hoje, não havia direitos como há hoje, havia aqueles que mandavam e havia aqueles que executavam. Não tinha um meio termo, não tinha democracia, não tinha direitos, só tinha deveres para os pobres. Então eram corações que estavam sofridos. E Jesus ele falava com tanta serenidade, provido de tanto amor, tinha tanta docilidade nas palavras de Jesus. Jesus nem sempre foi sereno. Houve mensagens que Jesus falou, olha, vamos repensar um pouco, vamos modificar, não é só também elevarmos o pensamento e pedirmos não, vamos lutar com a nossa natureza, vamos implementar a boa nova. Jesus ele também tinha esta característica. E as pessoas que lhe ouviam, viam um sentido em sua palavra. Naquela altura não havia letrados como há hoje, havia uma taxa muito grande de analfabetos, pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, alguns só sabiam ler, alguns só sabiam escrever. Era uma época muito difícil. E qual que era a forma de se passar a boa nova? De forma oral. Então Jesus ou seus seguidores comentavam os ensinamentos e aquilo se passava de pai para filho e assim sucessivamente. Então eu fico imaginando uma tarde com Jesus, no lago de Genezaré, no monte, à beira-mar, Jesus ele no meio do campo, e ali pegando o exemplo do pão, do trigo, do sal, do fermento, do grão de mostarda, a natureza, contando as parábolas. Então eu fico imaginando como é que não deveriam ter sido dias, seja manhãs, tardes, noites, maravilhosas, em que aquelas pessoas oprimidas em todos os sentidos da vida encontravam um pouco de paz, de ânimo, de acalento. Jesus ele dava informação, não prometia cura, não pedia dinheiro, não fazia falsas promessas. Hoje nós temos visto que o cristianismo, de modo geral, o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo e por aí afora, um dia precisará fazer sérias reformas no modo de passar os ensinos de Jesus, na condução dos ensinos de Jesus. Jesus era livre, Jesus dava liberdade para as pessoas que lhe seguiam, Jesus passava informações, tocava corações. Jesus não obrigava, Jesus não castigava, Jesus não oprimia, porque Jesus sabia que eram corações oprimidos, que não valia a pena você ser duro com aqueles corações que naquele momento precisavam de afeto, precisavam de um carinho, de um abraço, e Jesus deu. Depois passava as informações. Conta, por exemplo, que as bem-aventuranças, mais de 5.000 pessoas naquele momento lhe ouvindo, Jesus antes multiplica os pães, dá comida para aquele povo, porque antes daquele povo estar preparado para ouvir a boa nova, eles estavam com fome. E se eles estivessem ouvindo Jesus com a barriga vazia, eles não prestariam atenção. Olha a didática de Jesus.
dê um alimento a pessoas que estavam há horas sem comer, há dias sem comer. Havia um extremo imenso da riqueza para a pobreza naquela época, como também persiste nos dias atuais, e Jesus estava ali, pronto para o auxílio a todos que estavam ao seu lado. Continua Emmanuel. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Jesus, ele não procurou as autoridades da época. Ele não tinha interesse em estar com César, com Herodes, com Pilatos, com os senadores romanos, com os centuriões romanos, com as altas autoridades do império. Ele não tinha interesse. Ele não tinha este compromisso. E mostra que um grande diferencial de Jesus para os seus antecessores que vieram com o compromisso de deixar uma mensagem, uma palavra, é que a maioria vinham com ensinamentos esquisitos ou com junções políticas. Ou um, ou outro, ou os dois. Me marcou muito uma parte do livro, que foi antes desse que eu estudei aqui no programa, o estudo do livro A Caminho da Luz. Me chamou muita atenção quando Emmanuel, mesmo autor espiritual, pelo mesmo médium, Chico Xavier, ele fala de Maomé. Ele diz que Maomé tinha o convite do plano espiritual para levar para os árabes o Cristo, lógico, com a cultura daquela região, não como se ensinava na Europa, por exemplo. Ele veio de família muito pobre, mas ele casou com uma mulher extremamente rica, que lhe possibilitou uma vida diferente da que ele tinha. Ele conheceu prazeres que ele não conhecia, ele passou a ter amigos influentes que ele não tinha, era um extraordinário médium e veio com um extraordinário convite de levar Jesus para aquela região. Só que quando ele conheceu estes outros prazeres, ele não mediu as companhias espirituais que lhe estavam seguindo. E o Alcorão, diz Emmanuel, que mescla com mensagens, verdadeiros hinos que enaltece a vida e o Criador, mas também traz mensagens belicosas, de guerrilha, incentivando muitas vezes a criminalidade em nome da fé. Tudo oriundo pelas companhias espirituais que lhe passaram depois que ele associou ao materialismo. Então eu fico vendo que muitos companheiros vieram com o compromisso de trazer ou de levar adiante uma mensagem, e neste meio do caminho, pelo livre-arbítrio e pelo mundo que vivemos ainda muito difícil, não suportando o peso, uns do materialismo, outros da sexualidade, outros da fama, foram se perdendo. Jesus não. Jesus, por estar acima, na condição de um Cristo, destas situações mundanas, ele conseguiu superar todas as adversidades que chegavam até ele, e com uma diferença: pegava cada situação delicada e fazia dela uma oportunidade de aprendizado. Foi assim com a mulher adúltera, foi assim com Nicodemos, foi assim com personagens como a samaritana, Jesus contando a vida dela, as lutas dela, sendo que só os familiares conheciam. Jesus aproveitou aqueles momentos de dificuldades para mostrar que mesmo mediante a eles,
quando foi perguntado, por exemplo, qual seria o maior mandamento, e Jesus aproveita a oportunidade para deixar uma lição. Então Jesus ele não perdeu tempo, Jesus trabalhou incansavelmente, como trabalha até hoje, e as suas lições, o fundo de cada lição de Jesus, de cada parábola de Jesus, de cada frase de Jesus, serve perfeitamente para os nossos dias, trazendo-nos a oportunidade de reflexão, de entendimento, de conhecimento, de aperfeiçoamento que mudam uma realidade, trazem uma nova visão. Mas para isto, nós precisamos também amadurecer, precisamos modificar, precisamos pegar os ensinos, colocar em prática, não ficar apenas preso no que o outro disse, no que o outro interpretou. Precisamos também começar a interpretar a mensagem por nós mesmos. Já temos espiritualidade, cultura e entendimento para interpretarmos por nós a mensagem do Cristo. Mas lembrando sempre, como diz Emmanuel nesta última frase que eu li, que Jesus ele veio incentivar a cada um de nós fundar em nossos corações o reino divino. O reino divino não está dentro de casa, não está na igreja, não está no centro espírita, não está na sinagoga, não está na mesquita. O reino divino está dentro de nós. É despertarmos o amor, é despertarmos a caridade, é despertarmos todas as virtudes de que Jesus foi o seu exemplo maior. Que alegria podermos estar juntos. Eu encerro o programa convidando quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, se inscreva no canal. Quem ainda não habilitou as notificações, habilite. O nosso WhatsApp é 19997782794. Entre em contato através do WhatsApp, envie sua mensagem e no próximo vídeo daremos continuidade a este estudo. Será a segunda parte, a parte final do capítulo 13º. É um estudo muito simples, mas feito com muito amor, com muito carinho e que eu possa ter lançado algumas dúvidas, alguns questionamentos para que cada um de nós possamos tirar as próprias conclusões e ir escolhendo os caminhos que julgamos correto à luz dos ensinos de Jesus. Votos de muita paz e de muita luz.